Quando o envelope branco chegou na mansão dos Almeida, exatamente às 10 horas da manhã do dia 15 de maio, eu estava sentada num café em Montmartre, Paris, tomando meu terceiro expresso do dia. Meu celular vibrou. Era Marina, minha ex-cunhada, a única pessoa da família que ainda falava comigo. Helena, você fez isso? Eu sorri, observando os turistas passando pela rua de paralelepípedos. Fiz o quê, Marina? O resultado do DNA. Chegou agora. No dia do casamento. Eduardo está. Meu Deus, Helena. Ele está destruído. Coloquei a xícara na mesa devagar, saboreando cada segundo daquele momento. E o que o resultado diz? Silêncio do outro lado. Então ela sussurrou. Rodrigo. É do Rodrigo. Os gêmeos são filhos do próprio irmão dele. Fechei os olhos, respirei fundo. 3 meses de planejamento. 3 meses esperando por esse exato momento. Marina, deixa eu te contar uma história. A história de como eu cheguei aqui, neste café em Paris, enquanto vocês todos estão aí, nesse caos. Porque não foi sorte, foi planejamento. Tudo começou em janeiro. Eu tinha acabado de completar 40 anos. 12 anos casada com Eduardo Almeida, o homem que eu achava que conhecia. Eu sou arquiteta, sempre fui independente, sempre tive meu próprio dinheiro. Nosso casamento não era perfeito, mas eu acreditava que era real, que ele me amava, que éramos um time. Naquela quinta-feira de janeiro, eu voltei para casa mais cedo. Tinha cancelado uma reunião porque estava com enxaqueca. A casa estava silenciosa demais. O carro de Eduardo estava na garagem, mas ele tinha dito que estaria no escritório o dia todo. Subi as escadas. A porta do quarto estava entreaberta, e eu ouvi. Não eram gemidos, eram risadas. Eduardo rindo de um jeito que ele não ria comigo há anos, e uma voz feminina que eu conhecia muito bem. Fernanda, a assistente dele. 28 anos, cabelos longos, sempre educada demais comigo. Eu não abri a porta, não gritei, não fiz escândalo. Eu apenas desci, peguei minha bolsa e saí. Fui para um hotel. E foi lá, sozinha, naquele quarto impessoal, que eu comecei a pensar. Eduardo sempre foi cuidadoso. Ele não cometeria um erro tão óbvio a não ser que ele quisesse que eu descobrisse. Ou que ele estava confiante demais. Confiante que eu nunca o deixaria. Confiante que eu era fraca demais para reagir. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa, sorri, cozinhei, fui para o trabalho, mas eu estava observando, escutando, planejando. 2 semanas depois, Eduardo chegou em casa tarde, nervoso. Ele me pediu para sentar. Sua família estava a caminho. Tínhamos que conversar. Quando os Almeida chegaram, eles trouxeram Rodrigo, o advogado da família. O irmão mais velho de Eduardo, sempre tão correto, tão profissional. Ele tinha 48 anos, solteiro convicto, dedicado ao trabalho. Dom Sebastião, o patriarca, foi direto ao ponto. Helena, vamos ser civilizados. Eduardo cometeu um erro. A moça está grávida. Gêmeos. A família Almeida não pode ter esse tipo de escândalo. Precisamos resolver isso. Discretamente. Eu olhei para Eduardo. Ele não conseguia me encarar. Resolver como? Rodrigo abriu uma pasta. Oferecemos 8 milhões de reais. Você assina o divórcio amanhã, sem brigas, sem processos, sem exposição. Você some da nossa vida, nós somemos da sua. Você fica rica, livre, pode começar de novo. 8 milhões. Foi quando eu soube que tinha algo muito errado nessa história. Eduardo era filho do meio. Não era o herdeiro principal. A empresa era do Dom Sebastião. Eduardo apenas gerenciava uma filial. 8 milhões era muito dinheiro, até para os Almeida. Era dinheiro de calar boca. De fazer alguém desaparecer rápido. Por que a pressa? Perguntei. Dom Sebastião tossiu. A moça está de 4 meses. Queremos que Eduardo se case com ela antes que apareça barriga. Questão de imagem. Eu ri. Não pude evitar. Questão de imagem, claro. Rodrigo me olhou com aqueles olhos frios de advogado. Você aceita ou não? Olhei para Eduardo. 12 anos. 12 anos da minha vida. E ele estava ali, em silêncio, deixando a família dele me comprar, me expulsar, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu aceito.
A sala toda pareceu suspirar aliviada. Mas eu tenho condições. Quero metade agora, metade quando eu sair do país. Vou para Paris. Tenho uma amiga lá que pode me ajudar a começar de novo. E quero tudo em contrato. Assinado por Rodrigo. Rodrigo assentiu. Sem problemas. Podemos assinar amanhã. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, eu lembrei de uma coisa. Algo que Eduardo tinha me contado anos atrás, numa noite de vinho e confidências. Ele tinha tido um acidente de moto aos 22 anos. Um acidente grave. Passou meses no hospital. E os médicos tinham dito que as chances dele ter filhos eram mínimas. Quase impossíveis. Na época não demos importância. Eu não queria filhos. Ele dizia que também não. Nunca tentamos, nunca investigamos. Mas agora... Fernanda estava grávida. De gêmeos. No dia seguinte, assinei todos os papéis. Rodrigo estava eficiente como sempre, explicando cada cláusula. Dom Sebastião transferiu 4 milhões para minha conta. Eduardo estava lá, mas não falou nada. Apenas olhou para o chão. Quando terminamos, eu me levantei. Posso ver Fernanda? Antes de ir embora? Dom Sebastião franziu a testa. Para quê? Para desejar felicidades. Afinal, ela vai criar meus filhos, figurativamente falando. Eles trocaram olhares, mas concordaram. Fernanda estava numa suíte de hotel que a família tinha pagado. Quando eu entrei, ela estava sentada na cama, as mãos no ventre ainda discreto. Helena, eu sinto muito, eu não queria que fosse assim. Eu levantei a mão. Tudo bem, eu só vim te desejar sorte. Você vai precisar. Ela piscou, confusa. Eduardo é um bom homem, ele vai cuidar de vocês. Eu sei, eu amo. Eu sorri. Tenho certeza que sim. Então eu fiz algo que tinha planejado cuidadosamente. Derrubei minha bolsa no chão, sem querer. Coisas se espalharam. Fernanda automaticamente se abaixou para me ajudar a juntar. Quando ela pegou meu batom, sua mão roçou no meu braço. Obrigada, eu disse, pegando tudo de volta. O que ela não viu foi que eu tinha pego 3 fios de cabelo dela, que ficaram presos no meu bracelete. 3 fios era tudo que eu precisava. 2 dias depois, eu estava em Paris. Minha amiga Isabelle me recebeu de braços abertos. Ela tinha um apartamento pequeno em Le Marais e me ofereceu o quarto de hóspedes até eu me organizar. Mas antes de focar em Paris, eu tinha uma missão. Lembrei de uma colega da faculdade, Beatriz, que agora trabalhava num laboratório particular. Liguei para ela. Beatriz, preciso de um favor grande, e preciso de sigilo absoluto. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Helena, você tem certeza? Tenho. Preciso saber a verdade. Me manda as amostras. Eu tinha os cabelos de Fernanda, mas precisava de mais. Precisava de DNA de Eduardo. E, se minha suspeita estivesse certa, precisava de DNA de Rodrigo. Pedi para Marina, que sempre foi minha aliada, me ajudar. Inventei uma história sobre querer guardar algumas lembranças. Ela me mandou uma escova de dentes de Eduardo que ainda estava no banheiro. E, algumas semanas depois, quando Rodrigo foi jantar na casa de Marina, eu pedi que ela guardasse o copo que ele usou. Marina não sabia por que eu estava pedindo isso. Ela achava que eu estava sendo sentimental. Deixei que pensasse assim. Em março, eu estava em Paris, trabalhando num pequeno escritório de arquitetura, redesenhando minha vida. E meu celular tocou. Beatriz. Helena, você estava certa. Meu coração quase parou. As crianças. Não são de Eduardo, nem um pouco. 0 compatibilidade paterna com ele. E, Rodrigo, 99,9% de compatibilidade. Helena, os gêmeos são filhos do Rodrigo. Eu sentei no chão do meu pequeno apartamento, o telefone ainda no ouvido. Tudo fazia sentido agora. Os 8 milhões. A pressa. O desespero deles para me fazer sumir. Rodrigo sabia. Ou suspeitava. E estava usando Eduardo como bode expiatório. Convencer Eduardo de que os filhos eram dele, casar Fernanda com Eduardo e ninguém nunca saberia a verdade. Mas por quê? Por que Rodrigo faria isso? Nos dias seguintes, investiguei. Contratei um detetive particular em Rio. E descobri. Rodrigo estava sendo cotado para assumir a presidência de uma associação católica conservadora.
Ele construiu toda uma imagem de homem correto, sem escândalos, dedicado à família. Se descobrissem que ele tinha engravidado a assistente do próprio irmão, seria o fim da reputação dele, do plano dele. Então ele montou o teatro perfeito. Convencer Fernanda de que ela deveria ficar com Eduardo. Convencer a família de que era necessário me tirar do caminho rapidamente. Convencer Eduardo de que aqueles bebês eram dele, apesar de todas as probabilidades médicas. Eduardo era o patinho feio da família, sempre querendo provar seu valor. Se acreditasse que finalmente teria os filhos que os médicos disseram que ele não poderia ter, ele não questionaria. Ele abraçaria a narrativa. Mas eu sabia a verdade. E agora, eu tinha prova. Durante abril, eu acompanhei tudo de longe. Marina me mantinha informada. O casamento estava marcado para 15 de maio, uma cerimônia grande na mansão dos Almeida. Fernanda estava radiante. Eduardo estava nervoso, mas feliz. Rodrigo estava lá, organizando tudo como o bom advogado da família que ele era. Eu poderia ter exposto tudo imediatamente. Poderia ter enviado os resultados do DNA para todos. Mas onde estava a arte nisso? Não. Eu queria timing perfeito. Queria que eles sentissem o que eu senti. A humilhação, a traição, a descoberta na pior hora possível. Então eu planejei. Contratei uma empresa de courier internacional. Paguei extra para garantia de entrega em horário específico. Preparei um envelope. Dentro, os resultados do DNA, uma carta explicando tudo. E cópias de todas as evidências que eu tinha coletado. Programei para chegar às 10 horas da manhã do dia 15 de maio, 2 horas antes da cerimônia. E no dia 15 de maio, eu estava em Paris, naquele café, esperando. Quando Marina me ligou, eu deixei ela falar por alguns minutos. Ela estava em choque. Todos estavam. Helena, é um caos aqui. Dom Sebastião teve que sentar. Acho que ele quase desmaiou. Eduardo está gritando com Rodrigo. Rodrigo está negando tudo. Fernanda está trancada no quarto, chorando. Os convidados estão chegando e ninguém sabe o que fazer. E o casamento? Cancelado. Obviamente. Helena, como você sabia? Rodrigo ficou nervoso demais quando eu pedi para ver Fernanda. Eduardo estava apático, mas Rodrigo, ele quase me impediu. Foi quando eu tive certeza de que havia algo entre eles. Você planejou tudo isso? Marina, eles me ofereceram 8 milhões de reais para desaparecer. 8 milhões. Você não achou estranho? Eduardo ganha bem, mas não tanto assim. Esse dinheiro veio de onde? Silêncio. Do fundo da família. Ela sussurrou. Do fundo que Rodrigo administra. Exato. Rodrigo estava usando o dinheiro da família para encobrir o próprio escândalo, e eu percebi que ele faria qualquer coisa para manter segredo, inclusive sacrificar o próprio irmão. Meu Deus. E Eduardo? Eu suspirei. Eduardo me traiu. Ele não merece minha piedade. Mas ele também foi enganado. Por Fernanda, por Rodrigo, pela própria família. Ele também é uma vítima aqui. Uma vítima da própria arrogância, mas vítima mesmo assim. O que vai acontecer agora? Não é mais problema meu, Marina. Eu fiz minha parte. Revelei a verdade. O que vocês vão fazer com ela? Isso é com vocês. Desliguei o telefone. Pedi outro café. Abri meu laptop e voltei ao projeto de remodelação de um apartamento no 6 Grau Arrondissement. Mas a história não terminou aí. Nos dias seguintes, através de Marina e de algumas pesquisas online, eu descobri o desenrolar de tudo. Dom Sebastião convocou uma reunião familiar. Rodrigo confessou. Disse que foi um momento de fraqueza, que Fernanda o seduziu, que ele nunca quis que as coisas chegassem àquele ponto. Ele renunciou a todos os cargos na empresa familiar. Eduardo confrontou Fernanda. Ela também confessou. Disse que começou com Rodrigo, mas quando descobriu a gravidez, Rodrigo a convenceu de que seria melhor para todos se ela ficasse com Eduardo. Que Eduardo seria um pai melhor. Que a família aceitaria melhor, que era a solução perfeita. Eduardo se sentiu usado, manipulado, pela mulher que ele pensava amar, pelo irmão que ele admirava, pela família que ele sempre tentou agradar. Ele me ligou, eu quase não atendi, mas atendi. Helena. Eduardo. Você tinha razão. Sobretudo. Oi, Zay. Eu fui um idiota.
Eu te traí, eu te magoei, e ainda por cima eu nem era o pai. Eu fui um fantoche. Sim, você foi. Silêncio. Você pode me perdoar? Eu olhei pela janela do meu apartamento. A Torre Eiffel estava iluminada ao longe. Eduardo, eu não te perdoo. Pelo menos não agora. Talvez um dia. Mas o que eu posso te dizer é isso. Eu aprendi que às vezes a melhor vingança não é destruir alguém. É deixá-los se destruírem sozinhos. Você. Rodrigo. Fernanda. Sua família. Vocês construíram esse castelo de mentiras. Eu apenas acendi o fósforo. O que você vai fazer agora? Viver. Eu tenho 8 milhões de reais. Tenho um apartamento lindo em Paris. Tenho clientes novos. E sabe o que mais? Eu acordo todo dia sem ter que olhar para você. Isso não tem preço. Desliguei. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeça. Fernanda. 2 semanas depois, ela me escreveu. Um e-mail longo, choroso, cheio de desculpas e explicações. Ela disse que Rodrigo a prometeu um futuro seguro, que ele disse que cuidaria dela e dos bebês, mas que eles precisavam ser discretos. Que o plano era ela ficar com Eduardo por alguns anos, depois se separarem amigavelmente, e então ela e Rodrigo poderiam finalmente ficar juntos. Ela foi manipulada tanto quanto Eduardo. Só que ela participou ativamente da manipulação. Ela tinha escolhas. Eduardo tinha escolhas. Eu tive escolhas. A diferença é que eu escolhi minha dignidade. Não respondi o e-mail dela. Em junho, Marina me contou que Fernanda voltou para sua cidade natal, no interior. Rodrigo estava pagando pensão, mas não tinha contato com ela ou com os bebês. Dom Sebastião cortou relações com Rodrigo. Eduardo estava morando sozinho num apartamento pequeno, em terapia. E eu? Eu conheci alguém. Pierre, um professor de história francês. Ele me encontrou num café, lendo um livro sobre arquitetura moderna, e perguntou se eu recomendava. Conversamos por 3 horas. Ele me fez rir de um jeito que eu não ria há anos. Não é amor ainda. Talvez nunca seja. Mas é real. É honesto. E isso é tudo que eu preciso agora. No dia do meu aniversário de 41 anos, em outubro, eu estava no meu apartamento em Paris. Tinha decorado com bom gosto, obras de arte que comprei em antiquários, livros que colecionei. Era meu. Verdadeiramente meu. Fiz uma festa pequena. Isabelle, alguns colegas do escritório, Pierre. Cortamos bolo, bebemos champanhe, rimos. E quando todos foram embora, eu sentei na janela, olhando Paris à noite, e pensei em toda a jornada. Eu poderia estar amarga, poderia estar com raiva, poderia estar destruída. Mas em vez disso, eu estava livre. Livre da mentira que era meu casamento. Livre da família que me via como um problema. Livre das expectativas que nunca pedi para carregar. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter aceito o dinheiro, de ter ido embora, de ter revelado o segredo justamente no dia do casamento. E eu sempre respondo a mesma coisa. Arrependimento é para quem fica preso no passado. Eu escolhi o futuro. Eles me deram 8 milhões para me calar e desaparecer. Eu peguei o dinheiro, desapareci, mas não me calei. Eu apenas escolhi o momento certo para falar. Aprendi que a vingança não precisa ser destrutiva. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem. Melhor do que eles jamais poderiam imaginar. Eduardo perdeu a esposa, o irmão, a ilusão de ser pai e a confiança da família. Rodrigo perdeu a reputação, a carreira, o respeito do pai e qualquer chance de estar com os próprios filhos. Fernanda perdeu tudo. O homem que ela pensava que a amava, o homem que ela manipulou e a fantasia de uma vida de luxo. E eu? Eu ganhei? Não da maneira que eu esperava quando me casei com Eduardo há 12 anos. Mas ganhei do jeito que importa. Ganhei minha vida de volta. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela Helena de 40 anos, sentada naquele hotel em janeiro, chorando sozinha, estava tendo o dia mais importante da sua vida. Ela não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir algo crucial. Que ela era muito mais forte do que todos pensavam. Que ela não precisava de ninguém para validar seu valor.
que o recomeço, mesmo aos 40, mesmo sozinha, mesmo em outro país, era não apenas possível, mas libertador. Demorei muito tempo para agradecer a Fernanda. Não a ela pessoalmente, mas a ideia dela. Porque se não fosse por ela e Rodrigo e toda aquela bagunça, eu ainda estaria presa num casamento morto, com um homem que não me amava de verdade, numa família que nunca me respeitou. Eles me fizeram um favor. Me libertaram. E agora, todas as manhãs, eu acordo em Paris, tomo café na varanda do meu apartamento, olho a cidade acordando e sorrio. Porque eu escolhi não ser a vítima da história, eu escolhi ser a protagonista da minha própria vida. E essa é a melhor vingança de todas.